Augusto, a gente sabe que você perdeu um filho num acidente aéreo. O motivo da nossa conversa não é suscitar assunto sobre acidente nem nada, mas disso surgiu acho que até o... Claro, é uma situação assim que é óbvio, a gente sofreu junto com vocês. A Tainá, inclusive, era super amiga do Vitor. E assim, a gente sofreu muito com vocês nesse período. A gente sempre muito... Enfim, mas a gente quer saber o desenrolar dessa história. O que gerou isso? Surgiu um movimento, né, Augusto, que eu acompanhei isso de perto contigo, né? Várias vezes a gente esteve junto e você me mostrou algumas coisas no teu computador e tudo. Isso acabou deflagrando um movimento, né? Que eu vou deixar que você fale, por mais que a gente saiba, né? A coisa é o seguinte: na aviação existe muito interesse econômico de grandes megacorporações, tanto na fabricação das aeronaves, quanto na fabricação dos componentes e também na exploração do transporte aéreo. Só tem grandes companhias, né? Se você somar o PIB, vamos dizer, o faturamento anual das companhias aéreas, de transporte aéreo e dos fabricantes de avião, supera 174 países do mundo. O PIB de 174. O PIB da aviação. O PIB da aviação. Da aviação global. Global. Toda a aviação, né? Sim. Então isso é uma coisa fantástica. Esses números constam no livro que eu escrevi, chamado Asas da Morte, que ele está aqui, que foi o resultado das investigações que nós fizemos depois do acidente que matou um filho nosso, né? Com 19 anos, o Vitor. E a gente descobriu que a aviação não é essa maravilha que a gente sempre pensou. Infelizmente, a aviação tem tudo para dar certo e ser o transporte mais seguro até. Mas tem um viés econômico, tem um viés de incompetência, um viés de desvios, né? E até de corrupção. Sim. Que acaba por abater a segurança do que é uma coisa tão bonita como a aviação, tão prática, né? Tão limpa, né? Você não tem estrada, você não tem obstáculo, você voa num ar limpo, sem limite de velocidade, quer dizer, uma coisa que era para dar certo, era para dar mais certo. E, infelizmente, as investigações de acidentes aéreos não são eficazes. CENIPA, né? O CENIPA. Não são eficazes, porque tanto do travamento de regulatório, né, de legislação, quanto também pelo fato de que, por exemplo, o Conselho Nacional de Prevenção de Acidentes Aéreos, chama-se CNPAA, é a sigla. É um órgão capitaneado pelo CENIPA, pelo Ministério da Aeronáutica. Eles não deixam os usuários da aviação, as vítimas, as associações de vítimas, participar das reuniões, mas permitem os fabricantes de aeronave, os responsáveis pelas companhias aéreas. E quando fui lá e fui recusado, falei assim: isso aqui é um circo. Eu falei isso em Brasília, né, para o brigadeiro que estava lá capitaneando isso. Porque depois que você perde um filho num acidente injusto, você perde o medo de qualquer coisa. Sim. Então eu enfrentei militares, enfrentei senadores, enfrentei deputados, enfrentei políticos e o cartel da aviação. Você fez disso uma bandeira, né? Foi uma bandeira, eu transformei o luto em luta. Sim, né? Foi uma forma de sobreviver. Né? A perda de um filho foi procurar uma razão de ser. Hoje eu posso dizer que o Vitor perdeu 80% da vida dele, mas ele deixou um legado. Mudou essa aviação. Hoje já existe uma regulamentação mais séria, já existe uma conscientização mais séria. Houve uma mudança, Augusto? Houve uma mudança. Nós criamos uma entidade chamada Abravajet, que é a Associação Brasileira das Vítimas da Aviação Geral e Experimental. Veja esse nome, aviação experimental. Sim. Isso é um absurdo. Como é que você pode ter uma medicina experimental, um direito experimental, uma indústria, um automobilismo experimental? Você pode até ter. Você fabrica lá o teu jerico, sabe o que é jerico, né? Jerico é um pé de bode fabricado no sítio, com motor estacionário, roda de bicicleta, sei lá. Mas você não vai pôr isso nas estradas e não vai vender isso. Fabricar em série um negócio desse. Você vai ter que pegar e certificar, fazer um produto, passar por uma certificação que começa com... Como é o nome daquele documento? CAT, Certificado de Autorização de Tráfego. Hoje você pode fabricar um automóvel, mas você vai ter que submeter às normas de engenharia, técnica, da legislação e tudo, né?
Então, certificar, né? a BNT, né? Você vai ter que usar a sim. Associação Brasileira de Normas Técnicas e certificar o veículo, cada peça. E isso não acontece na aviação experimental? Não acontecia. Agora, agora está mais regulamentado. Eles fabricavam em série, aviões experimentais. E para burlar a legislação, registravam na ANAC como se fosse construção amadora. Ou seja, você que construiu o avião, o risco é seu. Não. Nós compramos o avião numa indústria, em série. O número de série dele era 284. Imagine. E era construção amadora. No fim das contas, como eu comprei essa aeronave, construção amadora, fui eu que construí. Eu não sei apertar um parafuso no avião, como é que eu posso ter construído? E houve outros acidentes emblemáticos, né, com aeronaves experimentais aí, com famílias. O cara morreu com a família inteira lá em São Paulo, né? Teve um industrial. Sim, a família do ex-presidente da Vale do Rio Doce. Isso. Mas nos últimos 5 anos houve um problema de implementação do software, se não me engano, foi do Boeing Max? 737 MAX 8. Do Max. Está no meu livro. Que filme fantástico, né? Tem uma filme, série no YouTube, no Netflix. No Netflix, eu já vi. Uma série Foram de 3 acidentes, né? Por causa Mas há disso mais aí. do que está lá, viu? Há mais. Há mais, né? Há mais. Eu tive o cuidado de pesquisar bastante isso e, inclusive, senadores americanos levaram essa denúncia porque aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a aeronave que matou meu filho. A ANAC nomeou como fiscal da fábrica o dono da fábrica. Olha. Então é amarrar o cachorro com a linguiça, é colocar a raposa cuidando do galinheiro. Pois nos Estados Unidos, a FAA, né, Federal Aviation Administration, que é a ANAC deles, nomeou como fiscal da Boeing os engenheiros da Boeing. Aí deu no que deu. Eles foram coniventes, aí fizeram. Quem é mais antigo na aviação sabe como era. O 737 é um avião que tem 30, 40 anos de história. É uns aviãozinhos pequenos para 80 e poucos lugares, 2 turbininhas jato puro, e eles foram incrementando. Assim como se você pegar uma Kombi e transformar num ônibus. Fazendo um puxadinho para a direita, um puxadinho para cima, outro para trás, outro para frente. No fundo é uma Kombi. No fundo, o chassi, vamos dizer assim, não é isso, mas o projeto era de um avião pequeno. Fizeram um Mega 737 MAX 8 com o mesmo projeto. Resultado, ficou instável, ficou um avião que não conseguia ser controlado em certas circunstâncias. Aí resolveram colocar esse encargo, já que os pilotos não conseguem controlar tudo, colocaram tudo isso no piloto automático. E a programação do piloto automático foi delegada a uns programadores a $9 por hora. Isso não é dinheiro de programação. De programador, né? Isso é dinheiro Na aviação. na aviação, de pipoca, né? De pipoqueiro, sei lá o quê. E aí deu no que deu. O software não dava conta disso. Ele interpretava erroneamente os sinais da própria aeronave e acabou matando 346 pessoas. Esse é um número que eu nunca vou esquecer. Em 2 acidentes. 2 acidentes. Na Malásia, outro nas Filipinas, por ali. Não é um negócio desse. Ô Gu, para aqui na imagem do livro do Dr. Augusto para nós, por favor. Para a gente, quem quiser fazer a leitura desse livro, como é que a gente faz, Dr. Augusto? É só entrar no site da Bravajex ou fazer contato com a gente, que a gente tem. Esse livro é de distribuição gratuita, porque é de utilidade pública. Está aqui, ó. É um Asas livro... da Morte. Asas da Morte. Atecnias e anomias da aviação brasileira. Essa expressão é muito técnica. A tecnia é falta de técnica. Sim. E a anomia é falta de hierarquia, de autoridade, de comando. E a aviação brasileira ficou assim, com a ganância, mandando nas coisas. Né? Então, eu cheguei a entrar no conselho consultivo da ANAC. Era um foro privilegiado de decisões. Só tinha 18 membros. Eu tanto mexi com as entidades de defesa do consumidor e de familiares e amigos de vítimas de acidentes aéreos que acabaram por me nomear lá, me encaminhar para lá e tiveram que me engolir. 18 conselheiros. Eu era o único que representava justamente quem sustenta a aviação, que são os passageiros, ou os donos da aeronave, ou os contratadores de frete, de carga, enfim, são os que morrem no acidente. E esses era um entre 18. Os outros 18 todos representavam empresas aéreas.
Durei pouco lá, porque eu falei, isso aqui é um circo também. Né? Sim. Agora, o que eu vou te perguntar, assim, você mexeu num abelheiro ali, né? E assim, você mexeu no vespeiro ali, né? Nossa. E assim, você deve ter arrumado muita encrenca ali, não sei, você foi ameaçado de alguma forma, aconteceu alguma coisa assim, algo desse quilate? Foi insinuado, sabe? Um senador. O senador fez umas colocações, ele era um representante do lobby da aviação. Eu falei para ele o seguinte, senador, primeiro, um pai que perdeu um filho não tem medo de nada. Segundo lugar, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou passar de soldado para herói, mártir da aviação. E vai ser pior daí para todo o cartel da aviação, porque daí, né, vai ser uma coisa... Você morrendo, você vira mártir, sabe? Então é melhor vocês cuidarem da minha saúde. Foi esse o meu recado. Porque eu dure bastante. Claro. Aí eu tô aqui vivo, né, inteiro, depois de ter brigado com Graças tanta a Deus. gente. Você passou por ANAC, por Ministério da Aeronáutica, Por CENIPA. CENIPA. Olha, nós conseguimos que o DAC, a Diretoria de Tecnologia da DCTA, é a Diretoria de Tecnológica da Aeronáutica. Para você ter uma ideia, o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é subordinado ao DCTA, esse órgão. Nós conseguimos que eles viessem aqui em Cascavel para fazer a vistoria, né, e a investigação do acidente. E o resultado foi assustador. O fabricante, investido do poder de fiscal dele próprio, né, nomeado pela ANAC como fiscal da indústria dele mesmo, ele não trocou uma peça condenada pelo fabricante do motor. É um recal, né? Um recal. Mas na aviação se chama boletim mandatório. Além dele não cumprir, não trocar uma mangueira de $50, ele mentiu que trocou. E essa mangueira deu defeito e matou um menino de 19 anos. Sim. Então é uma coisa estarrecedora, né? Isso aí balançou essa área da aviação brasileira e eu acho que melhorou um pouco, sabe? Tanto é que você vê que morria muita gente, está morrendo menos, né? Você não vê mais tanta notícia. Você não vê tanta notícia de gente morrendo em acidentes de ultraleve, de experimental. O pessoal começou a se cuidar mais, começou a prestar atenção como é fabricado, os fabricantes começaram a melhorar os processos e a coisa mudou, né? Mudou para melhor. Esse movimento ele teve resultado, né? Teve resultado. Eu acho que muitas vidas foram salvas com a morte do Vitor. É um episódio lamentável, mas é inegável que a gente tem que falar disso, porque esse é um livro realmente emblemático nesse conjunto de informações, né, Augusto? E meus parabéns pela coragem de batalhar nesse sentido, porque são poucas pessoas que conseguem fôlego para levar uma luta dessas adiante. É um prazer poder estar sentado ao lado de uma pessoa que conseguiu fazer isso. Obrigado. Foram 6, 7 anos de luta, né? Primeiro, para conseguir que investigasse, foi 6 meses. Né? Alguns dias eles vieram aqui, mas depois para que aprofundasse a investigação. 7 anos full time. Full time. 7 anos de dedicação a isso. Aí, quando eu fiz esse livro, eu comecei a divulgar, etc. Esse é um livro de difícil leitura, porque ele é composto de três conhecimentos. Um conhecimento de direito aeronáutico, que é muito bom para advogado ler, porque vai entender quanto que eles transgrediram a legislação. Né? É um livro bom para ser lido por piloto, aí os advogados não vão entender nada, entendeu? Assim como os pilotos não vão entender nada da parte jurídica. Porque os pilotos, porque fala de aspectos técnicos da aviação. Né? E muito interessante para engenheiros, porque tem muito conhecimento de engenharia que eu tive que, depois, eu não sou engenheiro, tive que descobrir coisas assim absurdas, sabe? Uma coisa que é incompreensível. Por exemplo, você parafusar um motor numa placa de compensado. Não pode dar certo. Não tem como. Né? O acidente, na verdade, o acidente que matou o nosso filho não foi causado pela batida do avião no chão. Foi o motor que caiu de cima do pedestal e esmagou ele. Por quê? Estava parafusado, está no meu livro, acho que página 74 ou 76. O sujeito pegou, parafusou numa chapa de madeira, mas revestiu com um contact
imitando fibra de carbono. E anunciou como sendo de fibra de carbono. Aí o investigador, o engenheiro que nós viemos investigar, me chamou e falou, olha, eu vou usar uma ferramenta chamada unha para mostrar para você do que é feita essa chapa. E colocou a unha e puxou. Era um contact. Vocês devem ter visto aí algum carro que tem uma coisa parecida com fibra de carbono. Claro, isso daí Envelopado. Envelopado. Há alguns anos atrás eles faziam isso para fazer o envelopamento do espelho retrovisor, para ficar como se fosse bonito, um né? carbono. Finge que é fibra de carbono. Que é Ele 10 fez isso vezes aonde fixava o motor. onde fixava o motor. A fibra de carbono é 10 vezes mais resistente do que a fibra de vidro, mas também é 10 vezes mais cara. Um número aproximado aí. Sim. Ela é mais cara. Então o que o cara fez? Fez de Envelopou. fibra de vidro, fez de madeira e mentiu que era fibra de carbono. Está escrito isso no manual, está escrito isso na propaganda. Ou seja, uma esculhambação, uma fraude contra o consumidor de envergadura nacional. Que você foi descobrindo Foi isso. descobrindo. E arranjando inimigos, né? Claro. Mas não foi atingido por nada disso. Eu não tenho nenhum processo contra mim. Porque todas as minhas alegações e todos os 40 e tantos processos que eu movi contra os responsáveis por isso, todos foram lastreados com provas. Ampla base probatória. E aí... Contra fatos. Ninguém pode falar contra você porque você tem a exceção da verdade, né? Exatamente. Está lá. No livro tem 500 e poucas páginas. E as últimas 11 páginas são 500 e tantos links para as provas. Nossa. Então, quem tiver paciência vai passar um Bem ano para ler. avolumado de informações. Não, deve ser uma coisa de 5.000 páginas. Essas 500 viraram 5.000. Porque tem documentação de tudo aquilo que está escrito ali. O livro é muito chato, sabe, de ler? Porque é muito técnico. A né? gente que está um pouco mais próximo ainda teve a oportunidade de tentar entender. Tem muita coisa técnica, realmente. Muito. Né? Por isso que é difícil de... Eu fui um compilador desse livro, né? Sim, eu vi bastante diagrama, né, Augusto? Você foi buscar gráficos isso, e gráficos, tudo. né? Isso tudo eu fui assessorado por engenheiros, por advogados e por pilotos, e por até piloto da FAB, né? Ele mesmo tem um e-mail dele que eu questionei, ele disse assim, olha, eu sou piloto de caça. Eu não sairia dessa situação, teu filho não saiu. Não dava para sair. Decolando com o avião nariz para cima, baixa velocidade. Né? Não foi falta de habilidade. Não foi falta de habilidade. Foi falha mecânica. Falha mecânica. Mesmo, né? Uma Mas falha... tentaram culpar o piloto, como aliás sempre. Sempre acontece.